Policiais do GAECO saíram às ruas durante esta madrugada para localizar e prender pessoas envolvidas com fraudes em leilões. Leilões judiciais eram para ser realizados, mas os bens móveis e imóveis que eram pegos pela justiça e que deveriam ser arrematados no leilão público com um preço diferenciado, eram vendidos a preço de banana. Por quê? Porque o leiloeiro, segundo a investigação do GAECO, fazia de conta que estava fazendo um leilão, mas ele já tinha as pessoas certas para comprar baratinho, inclusive gente que comprava para ele. Até um policial civil está sendo investigado no caso. Policiais do GAECO saíram durante a madrugada para localizar provas que levem à conclusão de um inquérito instaurado aqui. Trambique contra o próprio Poder Judiciário, doutor? Exatamente, as investigações iniciais aí dão conta de um esquema de fraude em astas públicas, né? Seriam os leilões judiciais. Um leilão judicial, só para explicar para quem está em casa, ele é feito a partir de algum bem que a justiça penhora. Exatamente, pode ser um veículo apreendido ou em uma execução de uma pessoa que teve um bem penhorado, né, por dívida, ou outros fatos que levem à determinação judicial de venda de um determinado bem. O que o leiloeiro fazia para configurar esse crime que o senhor está investigando? Sim, nesse caso, o leiloeiro oficial ele é nomeado pelo juízo para a alienação desses bens. Então, ele deve adotar uma série de providências, como dar ampla publicidade a esse edital, seguir estritamente a legalidade dos fatos. E, no caso em tela, nós conseguimos elementos probatórios aí que indicam que esse leiloeiro, na verdade, ele fraudava todo esse processo. Ele escolhia de antemão quem iria vencer esses leilões aí, que, na verdade, eles jamais ocorreram. Era só uma fraude em que ninguém participava desses certames. Seria uma venda direta com cara de leilão. Exatamente. Esse leiloeiro ele já escolhia previamente quem iria vencer esses certames, já tratava inclusive de eventual pagamento de uma propina para isso acontecer, e eles simplesmente confeccionavam os autos de arrematação. Não existia propriamente uma competição. Entre os escolhidos tinha uma funcionária dele e um policial civil? Exatamente. Em alguns casos nós conseguimos constatar que a própria funcionária encarregada de lavrar esses documentos, os autos de arrematação, ela inclusive figura como arrematante em alguns deles. E em um outro caso nós conseguimos demonstrar que um dos beneficiados era um policial civil. No caso dela, ela comprava mesmo ou ela passava, só representava o patrão? As informações iniciais dão conta que ela, na verdade, foi utilizada como laranja. Esses bens foram, de fato, adquiridos ou pelo leiloeiro ou talvez por algum familiar dele. Esses fatos ainda estão em investigação. E isso demonstra que ela era utilizada, então, para... Apenas o nome dela constava ali nesses documentos. Quais crimes nós estamos falando, doutor? Sim, essa investigação ela visa apurar eventuais crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que há informações de que ele pedia propina para fazer esse tipo de prática. A própria fraude aos leilões configura um tipo penal. Nós estamos diante aí também de uma lavagem de dinheiro em razão do uso desses laranjas e uma possível falsidade ideológica cometida aí centenas ou dezenas de vezes em relação a essas lavraturas de documentos falsos. Não teve prisão até por pedido dos senhores? Ainda. Exatamente. Nesse momento, por cautela, nós optamos apenas por um pedido de busca, justamente para angariar mais elementos a respeito dessa prática e, eventualmente, identificar outros envolvidos. É óbvio que, uma vez surgindo fatos novos ou mesmo demonstrados aí os fundamentos, nós podemos solicitar outras medidas cautelares, inclusive, eventualmente, a prisão.